Science and Technology. Estamos com mais um Ciencião aqui com a Graciela Watanabe. Tudo bem, Graciela? Tudo bem, Pedro? E Célio Angolini. Tudo bom, Pedro? Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que o pessoal anda pedindo aí pra gente, sobre astrobiologia. Mas antes disso, eu gostaria muito de agradecer o professor Celso Nishi, do CCMCC, pela ajuda e ter cedido o seu ilustre convidado aqui pra gente. Vou apresentar ele, é o professor Jorge Ernesto Horvat. Ele é graduado em Física e doutor em Ciências Exatas na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Atualmente, ele é professor associado nível 3 da Universidade de São Paulo e coordenador do NEP Astrobio da USP, que é o núcleo de pesquisa em astrobiologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, IAG da USP. Ele é pesquisador nas áreas de astrofísica relativística, evolução estelar e astrobiologia, com ênfase em objetos compactos, atuando principalmente nos seguintes temas: objetos compactos, pulsares, QCD, supernovas e astrobiologia. Ele também é bolsista, produtividade do CNPq. Nossa, bastante coisa para um Lattes, não? Mas a gente quer saber muito mais do que isso. A gente quer saber muito mais do que está no Lattes. Professor, poderia contar um pouquinho da sua história? Como que você se interessou por esse tema? Como foi sua infância e a sua experiência na escola? Sim, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Também eu gostaria de arriscar o adjetivo de ilustre na sua apresentação. Acho que é um pouco um excesso. Você esqueceu de dizer que sou torcedor do River, que é importante. E por aí começa a história, né? Eu nasci na Argentina faz um monte de anos, né? Quase 60. Me formei numa cidade pequena, no sul, Bahia Blanca, que tinha uma universidade federal, sim, com algumas disciplinas e outras não. Comecei estudando engenharia elétrica, mas em determinado momento eu tive que fazer uma opção real, que era sair da cidade e ir para o norte, né? Para La Plata em particular, e para estudar física, que não tinha como opção no sul. Então, acabei me formando na carreira de física, que era uma escola muito tradicional na Argentina, La Plata, e fiz o doutorado. Aí, quando o doutorado estava para chegar e eu já tinha um filho, vem uma daquelas coisas que acontecem na Argentina, que é uma espécie de tsunami político-econômico. Eu estava prestes a finalizar e eu recebi um convite para vir para o Brasil, que eu aceitei rapidamente, ou seja, não sei se teve tempo de fechar a porta, coisa assim. Viemos para São Paulo, para a USP, convidado pelo então diretor, o professor José Pacheco, e depois de um tempo houve o oferecimento de algumas vagas em concurso público. Eu me interessei, fui indicado e estou aí há quase 30 anos, 27 anos. Tá? Então, mais ou menos essa é a história da coisa. Bom, o nosso outro convidado é o Antônio Lucas de Castro Bernardo. Ele é graduado em Física pelo Instituto de Física da USP, é doutorando em Astronomia também pelo IAG na USP. Ele estuda nucleossíntese na colisão de estrelas compactas, com ênfase em estrelas estranhas ou exóticas. Daqui a pouco ele vai explicar pra gente o que é isso. Obrigado, Antônio, por participar do nosso podcast. E a gente também quer saber um pouco da sua história, como você chegou até aqui. Muito obrigado pelo convite. O meu currículo, na verdade, podia ser resumido como escravo do Jorge. É verdade. Então, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha no final do Castelo Branco, que chama Manduri. Eu estudei em escola particular, eu era bolsista, mas como na minha escola não tinha colégio, eu viajava todo dia para estudar numa cidade vizinha, Piraju. Eu comecei a me interessar por física durante as Olimpíadas. Eu nunca me saí muito bem, mas eu me saí melhor do que o resto da galera da turma, então eu achei que seria bom. No último ano eu tive que decidir entre filosofia, economia e física. Acabei indo para física porque foi o que eu passei na USP. Depois, já na faculdade, eu não sabia se eu queria ser matemático ou físico mesmo. Acabei indo para astronomia porque eu não quis tomar essa decisão. E caí na mão do Jorge, onde eu venho sofrendo e me arrependendo de todas as decisões. Então, vamos falar da origem dos elementos químicos logo depois da vinheta do Natan. Bota aí, Natan. Professor Jorge,
queremos saber onde que tudo começa na física. Do ponto de vista dos assuntos que nos ocupam, evidentemente com a nosso mito moderno, né, que é o equivalente a Platão, né, com a diferença de que ele faz um relato do como o universo começou e como evoluiu e quais são os fatos principais, e nós queremos, além de fazer um relato, conferir de que é aquilo mesmo. Então, passou para o âmbito das ciências. Então, há tempos atrás, tinha quem discutia se a cosmologia era efetivamente um ramo da ciência ou era uma metafísica. E hoje ninguém tem a menor dúvida de que isso é pura, ou seja, que é tão real ou tão decente quanto a física laboratória. Então, nós criamos essa ideia de que o universo começou quente e denso, né? Num estado muito, mas muito diferente do que temos hoje ao nosso redor, mesmo saindo do âmbito local. E que o universo teve uma evolução que ele era muito diferente de como é hoje, e estava composto até pela matéria. A matéria que nós vemos hoje não existia como tal naquele momento. Então, isso é uma coisa difícil até de pensar, né, que o fato de que nós estamos feitos de núcleos, estamos feitos de prótons e água e coisas assim, isso é uma coisa moderna, no sentido que o universo começou a esfriar, evoluir e esfriar para chegar ao estado notável. Então, eu diria que onde tudo começa com a ideia do universo quente e denso, que chamamos de Big Bang. Tá? O que havia nesse começo? Eu sou dos caras que diz que você pode mostrar ou pode medir o que havia até um certo ponto. Tudo que está antes esse t igual a zero, não pertence ao âmbito da física. Tem quem rejeita que diz que meramente o universo estava em outro estado antes, que tão decente ou tão estudável, né, como aquele que nós estudamos hoje. E isso é uma coisa que está se vendo. Nós temos evidência hoje de quando o universo era muito novo. Do tipo, a gente acha que o universo vem evoluindo há uns quase 14 bilhões de anos, e temos evidência dele quando tinha somente 400 milhões de anos por aí. Evidência diretamente mensurável, com grande esforço, que é conceitualmente importante perceber que a gente observa não tão somente sinais daquele universo tão velho, mas também na radiação que permeia todo o universo, mas também observa as primeiras estruturas que foram muito posteriores, observa a nucleossíntese que houve como decorrência do Big Bang somente, e não da reciclagem posterior que tem a ver com os fornos que nós chamamos de estrelas. Você fala bastante de que era algo denso e quente, né? Sim, essa é a definição. E o que é quente no universo? Bom, quente no universo nossa temperatura média hoje no universo é a temperatura do meio interestelar, ou intergaláctico, se quiser, que é muito baixa, é da ordem de alguns graus Kelvin, não é? Tudo bem? Nesse momento, o universo tinha algo assim como 1 trilhão de graus no mínimo. No momento que nós conseguimos observar, evidentemente, a temperatura anterior entre o T igual a zero, vamos dizer, um instante inicial, e esse momento era muitíssimo maior ainda. Nós conseguimos medir isso, ou seja, não medir diretamente essa temperatura, ela foi deslocada com a evolução do universo para a faixa que nós hoje vemos, que são os poucos graus Kelvin. Mas então, com essas temperaturas, nem mesmo a matéria da qual nós estamos feitos existia. Ela estava em outro estado, que nós chamamos de quark-gluon plasma, ou seja, o plasma de quarks e gluons, que são as componentes fundamentais dos prótons e nêutrons, e anteriormente, possivelmente nem isso tínhamos. Para alguns, tínhamos alguma espécie de tijolo fundamental que é chamada a supercorda. Se é que elas efetivamente são uma boa descrição do mundo. Então, veja que estamos dando resposta à questão platônica, de novo, não é? Do que está feito o universo. Tá? Então, quer dizer que no fundo, a física também retorna permanentemente essas questões do que é o que existe, do que está feito o universo, como funcionam as coisas, né? Como aconteceu tudo. Né? Desde um ponto de vista experimental também, empírico, né? que é o importante. E no caso, para começar a formar esses elementos, então o universo precisou primeiro esfriar. Precisou esfriar, isso. Eu refleti algumas vezes sobre isso nas palestras. Eu disse, olha, se o universo não tem nada fora, por definição, e ele, então, não troca nada, informação nem calor, não tem nada fora, então, quando expande, esfria.
Porque isso é uma coisa elementar na física. Então, você veja que o universo pensado como se fosse um sistema laboratório precisa esfriar quando expande. Então, a expansão do universo que a gente confere, né, com o afastamento das galáxias, etc., força necessariamente a que a temperatura original tenha caído muitas ordens de grandeza. The very matter that makes us up was generated long ago and far away in red giant stars. O Jorge comentou um pouco do plasma de quarks e gluons, né? E a gente queria saber um pouco o que é plasma de quarks e gluons e o que ele tem a ver um pouco com a formação dos elementos. Então, plasma de quark e gluons é um dos estados da matéria. Assim como a água a gente pode encontrar na natureza no estado sólido, líquido ou gasoso, conforme você vai aumentando ainda mais energia, você vai quebrando ainda mais a matéria e vendo uma estrutura mais fina. Por exemplo, se você esquentar o gás da água ainda mais, ele vai se tornar um plasma, que é como, por exemplo, a atmosfera do Sol, a fotosfera. E se você esquentar ainda mais esse plasma, bom, o plasma nada mais é do que quando os átomos se quebram nos núcleos e os elétrons. É como se eles ficassem distantes. Você ioniza. Se você dá mais energia ainda para o sistema, além de você quebrar o átomo, você começa a quebrar o núcleo do átomo. Então ele deixa de ser um conjunto de prótons e nêutrons e começa a ter prótons e nêutrons livres. Separados. Sim. Tá. E isso é o que acontece no núcleo do Sol. Mas se você esquenta mais ainda isso, os próprios prótons e nêutrons se quebram em uma estrutura ainda maior, que são os quarks, num plasma de quarks e gluons, que é muito parecido com o que a gente tinha no início do universo, quando a temperatura e a densidade eram muito alta. Hoje, no universo de hoje em dia, a gente acredita que ainda existem ambientes que têm esse material, que são as estrelas de nêutron. Que, na verdade, os astrônomos são péssimos em dar nome para as coisas. Então, por exemplo, nebulosa planetária não tem nada a ver com planeta. Quasar não tem nada a ver com estrela. E as estrelas de nêutron, a gente acredita que não são feitas de nêutron, elas são feitas disso, pelo menos no centro. Então, nesse momento, os quarks se separam dos gluons, né? Não. Não. Estão todos juntos. Virou uma sopa. Virou uma enorme sopa, como se fosse uma meleca. A questão é que você passa de ter prótons e nêutrons diferenciados até uma coisa assim, um contínuo. É como se tudo virasse um próton gigante, que tem 2 vezes 10 a 57. E possivelmente seja o único lugar no universo atual onde você consiga formar isso. Porque o pessoal está sempre falando CERN, blá, blá, blá. As densidades, as temperaturas atingidas no laboratório são muito diferentes das condições que estão dentro das estrelas de nêutrons, onde a gravitação é tão tremenda, né, que faz o trabalho que a gente não vai conseguir fazer aqui com a colisão dos íons. Então, é muito diferente, embora existem semelhanças, evidentemente. Então, aquilo que acontece no ALICE é um dos experimentos do CERN, né? Que tenta trabalhar um pouco com essa produção dos quarks, esse plasma de quarks e gluons. Então, isso não acontece efetivamente como aconteceria dentro de uma estrela de nêutron. Depende da energia que eles conseguem chegar. Eu não tenho certeza no ALICE, mas eles conseguem quebrar prótons lá, certo, Jorge? Sim. Então, E núcleos também. Ou seja, produzir esse plasma, mas em outras condições diferentes daquela que existem nas estrelas de nêutrons. É porque o plasma, além que de não ter são de uma- nêutrons nessa abordagem. Então, a tarefa do Antônio é mostrar até que ponto, né, nós temos evidência observável para argumentar em favor ou contra a presença daquele plasma no interior, que somente é visível indiretamente ou quando ele é colhido, né? Bacana. Então, a gente tinha essa sopa, posso falar sopa? Pode. Essa sopa, Passou a ser a sopa. essa sopa quente, Não dá para tomar, mas não dava para tomar. a canja, íamos dizer. Tá? Se Uma você, canja. Uma canja, se você é tomasse isso. uma colher dessa sopa, você ia engolir a massa do Monte Everest, então não é uma boa ideia. Sim. Engordar um pouquinho, pouquinho, né? E num dos livros aí eu escrevi que uma bola de futebol feita daquela matéria pesa 5 vezes todos os 7 bilhões de pessoas da Terra. Então você concentra todo esse pessoal, coisinha assim, multiplica por 5, isso seria o peso de uma bola de futebol feita da matéria lá dentro da estrelas de nêutrons. Está meio densa, vamos dizer. Então ela começa a se expandir e aquilo lá começa a se ajeitar em quais partículas ou em quais átomos? Você diz no Big Bang? Isso. Porque no Big Bang, quando ele se expande, você faz o caminho contrário que eu descrevi. Ao invés de você ter um gás virando um plasma, depois virando uma sopa de prótons e nêutrons e depois esse plasma de quark e gluons,
você tem exatamente o caminho contrário, que esse plasma, conforme vai esfriando, vai perdendo energia, e as estruturas começam a se formar. Primeiro você tem a formação dos núcleons, que são os prótons e nêutrons. Depois de um tempo, esses núcleons, primeiro eles se juntam e depois absorvem os elétrons, né? Então, um próton vai juntar com o nêutron e formar um deutério, depois ele pode absorver outro próton e virar um núcleo de hélio 3. E para por aí, basicamente. Então, 90%. além dos quarks e gluons, tinham elétrons ali também naquela sopa inicial. Sim. Tem elétrons, neutrinos e outra coisa mais. Mas os elétrons não participam da formação de um próton. Então, isso é assimilável ao caso da água, de novo. Você tem água, põe no freezer e chega a um ponto onde faz uma transição de fase e você tem gelo. Então, os corpos livres, isso em certa temperatura, que é muito alta, 10 a 12 graus Kelvin, ou seja, é mais de 1 trilhão de graus, eles não podem estar mais assim. Então, na hora que a temperatura baixou disso, eles formam tripletos, que nós chamamos de prótons e nêutrons. São um sistema composto, vamos dizer. A gente sabe perfeitamente há mais de 50 anos que isso é assim, não é? E já foi produzida aquela transição, já foi observada no laboratório, mas insisto que em condições diferentes àquelas que a astrofísica fornece. Então vai esfriando e vai formando prótons e nêutrons. Sim. Na mesma quantidade? Você forma Porque muito tá carga, mais prótons que nêutrons porque ele é mais leve. E quanto mais leve o material, a natureza é preguiçosa. Então, quanto mais leve for, menos energia necessita para formar e Vai formar mais você mais. forma. Essa proporção inicial de nêutrons e prótons é o que vai reger a proporção de hidrogênio para hélio atualmente. Hoje você tem 70% da matéria bariônica do universo é hidrogênio. E outros, acho que 25% só hélio. E os outros 5% é o que formam todo o resto, que a gente chama de metal. Isso. Nem 5%, tá? Que vai ter Algum por cento, sim. Mas lítio, berílio e depois tudo que a gente vai em e volta. tudo o que realmente importa para a Oxigênio. biologia, né? Do carbono para cima, né? Sim. Ou seja, todo é um resíduo, né? É uma espécie de cinzas, né? Da reação de fusão, que agora, cujo lugar primordial é o interior das estrelas. Então, as estrelas servem para processar o hidrogênio, né? Primeiro em hélio, depois em carbono, depois, dependendo das condições, da massa e tudo mais. Mas, então, as estrelas servem para converter o gás primordial em gás evoluído, em gás rico em elementos pesados, né? Que os astrônomos chamam de metais, mas isso é também outro abuso da linguagem histórico, né? Então, quando você ouve um astrônomo chamando metal, e ele está falando, enfim, criptônio, oxigênio, qualquer coisa. Qualquer coisa que não seja hidrogênio, hélio ou metal. Tá? Então, isso é... Então, esses elementos mais pesados, eles não foram produzidos nesse Big Bang inicial, foram depois. E até qual elemento ele foi produzido do Big Bang? Até o lítio. Até o lítio. Isso, porque acontece que a natureza também é malandra e tem seus segredos que você descobre no laboratório. Um dos segredos é que não existe nenhum núcleo estável em A igual a 5 e A igual a 8. Ou seja, em 5 partículas, 8 partículas, tem um gargalo. Então, quando você vai montando os núcleos a partir de hidrogênio, anilho, deutério e para cima, você encontra com o gargalo. Enquanto você está querendo dar o pulo para produzir coisa mais pesada, a expansão o impede. Então, você veja que estou dizendo uma coisa interessante, não é? Eu acho muito interessante. Nós somos filhos da expansão. Porque se a expansão não tivesse acontecido, o Big Bang não acontece, então todo mundo vai parar em ferro. E com ferro você não tem biologia. Então você percebe que você pode atribuir, né, um universo cheio de vida justamente à existência da expansão do Big Bang, que impediu que a nucleossíntese primordial avançasse além do ponto daqueles núcleos mais leves, né? E deixou o cenário pronto para existirem as estrelas, mas com as estrelas existem também, depois da ejeção, do processamento do material, a possibilidade de criar planetas como o nosso e com eles os seres vivos que estão se preocupando por essas coisas numa manhã. Numa manhã como essa. E a síntese desses elementos mais pesados, então, nas estrelas, qualquer estrela produz esses elementos? Tem alguma... De cada tipo de estrela vai produzir um tipo de elemento específico? Isso depende muito da massa inicial da estrela. Se ela for uma estrela do tipo Sol, ela chega no carbono no máximo. Carbono, oxigênio, porque as condições são mais mornas, né? Ou seja, a temperatura é menor, a densidade é menor no centro,
Então chega um ponto onde ele não consegue dar o pulo para o verdadeiro gargalo da evolução, na evolução estelar, que é justamente produzir, fusionar o carbono. Entendi. Ou seja, fusionar o hélio em carbono, tudo bem, se faz. Mas fusionar o carbono, que já é muito mais pesado e tem uma repulsão, porque é mais carregado, né? Muito maior, você precisa de temperatura muito grande. Entendi. Então, somente algumas estrelas de grande massa têm uma temperatura tão elevada no centro quanto para permitir esse ciclo, seguido pela chamada fusão do neônio, que não é nada disso, mas tudo bem, e posteriormente a produção de silício, né, que finalmente produz uma região que está cheia de coisas como níquel, ferro, cobalto, aquela coisa toda. E, obviamente, isso leva à questão do que produz o resto. Então, enquanto está acontecendo isso, decorrem milhões de anos, e então, lentamente, os núcleos se viram para capturarem nêutrons e decaírem, ir crescendo em número de massa até chegar em elemento bastante pesado, pelo menos os lantanídeos, número de massa 120, 140. Então existem estrelas que produzem carbono. O Sol produz carbono. O Sol produz carbono. E a mais pesada das estrelas Sim. vai produzir no máximo ferro. E elas, Mas também produz carbono, oxigênio, outras todo. coisas. e elas todo. entre aspas, fornecem isso para o resto do universo ou não? Quando elas morrem. Quando elas morrem. Claro. O Sol não está mandando carbono aqui pra gente. Não. Nunca você consegue, ou seja, a menos que você consiga reinjetar o produzido para o meio interestelar, é totalmente à toa. Por exemplo, a gente sabe que, tem visto até alguns casos, onde estrelas de grande massa colapsam de repente a buraco negro. Então, tudo que ela fez já se mandou para dar. E isso é um caso meio assustador, né? Porque você está, de repente, ou seja, tem o quadro esse aí, que é um pouco catastrófico, catastrofista, mas é verdadeiro. Que é, a gente imagina que um astrônomo pode estar observando algumas estrelas e, por acaso, justo nesse momento ela colapsa. Então, ela, de repente, some do universo e levou todas 30 vezes a massa do Sol, coisa assim, para dentro do seu próprio buraco, vamos dizer. Né? Então, quer dizer, não basta com produzir os elementos, você precisa colocá-lo na... Então, as estrelas fazem isso de duas formas, essencialmente. Tem mais, mas as duas essenciais são as do tipo do Sol, elas ejetam massa, produzindo aquela lindíssima nebulosa planetária cheia de nitrogênio, que as plantas agradecem lá, porque essa é a principal fonte de nitrogênio aqui na Terra. Ou seja, estrelas que morrem, mas que, cuja massa, metade dele ou até mais, vai parar de novo no meio, que forma de novo estrelas e sistema planetário, enriquecida pela síntese que já aconteceu ao longo da vida da estrela. E as outras são as supernovas, onde a gente vê uma explosão espetacular, onde vão parar 10 massas solares de oxigênio, ferro, cobalto, blá, 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 um monte de coisa, para o espaço. E além do que, também uma fração de outros elementos que foram, na verdade, são um pouco residuais, né? Mas que são um pouco mais pesados, que formam essencialmente a metade da tabela periódica. E aí fica a questão da procura do lugar que produz os elementos mais pesados. E isso é o que está estudando, uma das coisas que está estudando aqui o Antônio, porque a gente há pouco tempo, mas muito pouco, 2 anos, viu pela primeira vez, graças ao desenvolvimento dos detectores de ondas gravitacionais e do satélite de raios gama, um evento que foi identificado como uma colisão de 2 estrelas de nêutrons. Como foi muito rápida a identificação, houve pelo menos 70 instrumentos em todo o mundo que olharam para ver o que acontecia. Eles viram evidência de que há produção de lantanídeos e possivelmente de actinídeos. Então, pela primeira vez você tem uma prova, né, de que um evento totalmente inesperado é capaz de fornecer todo o material, né, o material da tabela periódica que está lá no finalzinho. Então, você veja que nós falamos desde um evento primordial para produzir até o lítio que está, por exemplo, na graxa do seu carro, do seu carro está cheio de lítio, a bateria do seu celular, isso veio todo do Big Bang, todo. Então, tudo bem? Não há processo conhecido que produza lítio a partir das estrelas. Então, todo lítio que você tem já está produzindo. Inclusive, as estrelas quebram o lítio. Isso. As estrelas destroem o lítio, mas não produzem. Tem alguns processos que podem produzir um pouco, mas a gente acredita que esse lítio da bateria do teu celular, do cara que está ouvindo, é produzido há praticamente 14 bilhões de anos e vai percorrer um longo caminho até acabar para uma tarefa tão inóvel
né, quanto para mandar mensagenzinhos e Então, coisas assim. vai até o lítio aí no começo, depois a gente tem algumas estrelas que produzem os mais pesados, foi isso que eu entendi, né? Sim. E os que a gente cava por aí e encontra na Terra, de onde que podem ter vindo? Eles podem ter origem tanto em supernova, só que tem alguns problemas de distribuição desses materiais nas galáxias que, se fosse supernova mesmo, a principal fonte de criação, a gente não conseguiria explicar, porque eles são muito inomogêneos na galáxia. E se eles são inomogêneos, os processos que geram eles têm que ser um pouco raros. E supernovas não são tão raras, então... Não, é bastante comum, uma por cada 2, 3 3 por séculos. galáxia, tipo, da Terra. Ou seja, astronomicamente é um evento muito frequente. E mais ainda, a Terra, você sabe que a Terra essencialmente é todo produto de supernova. Ou seja, a gente sabe que houve há 2 milhões de anos ou coisa assim, várias supernovas locais que cavaram uma bolhota que nós chamamos a bolha local, onde a gente vive dentro de uma bolha, literalmente. Ou seja, onde o meio interestelar é mais rarefeito e muito mais quente do que a caminho das estrelas por aí. A Terra essencialmente tem um núcleo de níquel, tem, sei lá, silício para caramba, tem alumínio, tem aquelas coisas, não é? É isso que você encontra, né? A Terra é isso. Sim. Então, todos esses produtos são produzidos em abundância nas supernovas. Então, quer dizer que o processo de o que chamam de diferenciação planetária, que leva a que os planetas interiores do sistema solar sejam formados de matéria sólida, né? Enquanto os gigantes gasosos estão do lado de fora, ou seja, do lado mais externo, que é Júpiter, Saturno, etc., etc., é uma outra questão, mas o material primordial da nuvem que formou o sistema solar foi enriquecido principalmente pela supernova e outros eventos, como eu falei, que é a contribuição de outros processos astrofísicos. Mas eu diria que quase na totalidade, se não a totalidade, boa parte da Terra precisou explodir numa supernova. Só que a supernova também ela só chega até um ponto, que é o segundo pico do processo R, né? Que é um pouco antes do ouro. Materiais do tipo do ouro e aquelas... São difíceis de produzir. Então, aí está a novidade. Aquelas duas linhas de baixo da tabela periódica, que ninguém lembra os nomes, que é os lantanídeos e os actinídeos, eles são... Provavelmente, eles só podem ser formados na fusão de estrela de nêutrons. Quando você tem dois objetos que são remanescentes das supernovas, muito próximos um do outro, e eles começam a liberar energia por ondas gravitacionais, que é um tema muito quente ultimamente. E conforme eles perdem energia, eles se aproximam. Até que o momento eles colidem, liberam boa parte do material deles no meio interestelar e acontece nucleossíntese nesse material. Ao contrário que antes, porque veja, você tem matéria extremamente densa e você a descomprime. Então, isso produz gotinhas. As gotinhas chamam núcleos. Tá tudo bem? Agora, se você pensa o processo das estrelas, é ao contrário. O material vai ficando cada vez mais denso e a temperatura força a ele capturarem nêutrons, a crescerem. Então, quer dizer que, de alguma forma, esses processos são um é o reverso do outro. Não exatamente, mas é como se fosse. Eles são bem diferentes e, por isso, a novidade de presenciar pela primeira vez a fusão de duas estrelas compactas e perceber que aquilo que estava faltando na tabela periódica bem, efetivamente, é compatível com alguns poucos eventos desses na galáxia, que acontecem por cada 100 mil anos, ou coisa assim, meio milhão de anos e tal. The very matter that makes us up was generated long ago and far away in red giant stars. E, Jorge, indo um pouco mais à frente, a gente está falando bastante de produção de elementos, mas para surgir a vida, que também é um dos temas que você estuda, para produzir moléculas, essas moléculas elas são produzidas no universo e quais são os elementos que a gente precisa para produzir elas? Quando nós falamos em núcleos, é o elemento fundamental. E o que é uma molécula? É uma associação de átomos. Sim. Então, evidentemente, isso já está dizendo que as moléculas necessárias para a vida são produzidas em ambientes frios, porque você o que precisa fazer é impedir que as colisões e a radiação quebrem as moléculas. Então, se a temperatura for alta demais, você não tem molécula. Se a temperatura é fria, então você tem molécula. Resultado, o universo está cheio, a galáxia, né? Porque o universo nosso está todo fragmentado em pedaços, está todo inhomogêneo, como aquelas inhomogeneidades nós chamamos de galáxias, com 10 a 11 estrelas ou coisa assim. Então, o meio interestelar, né, a partir do gás que havia na galáxia, cada vez tem menos gás na galáxia porque as estrelas usam ele, né? Mas, por outro lado, a reinjeção do gás é cada vez mais pesado, cada vez mais enriquecido.
E o meio interestelar tem uma estrutura de fases também. Ou seja, em outras palavras, existem nuvens enormes ligadas até com 1 milhão de massas solares que conseguem esfriar e condensar. E esses são os lugares ideais onde você encontra todo tipo de molécula, incluída aí moléculas super interessantes como benzeno, coisas assim, ou seja, policarbonatos aromáticos. Então, o universo está cheio de moléculas, mas da presença dos núcleos e do que nós estamos falando para a molécula, nós passamos um fator 1 milhão de energia. Por isso, o núcleo tem energia de ligação muito, muito grande, por isso a energia nuclear é tão... Né? E quando você vai para uma molécula, a molécula tem 1000 electronvolts de energia, então é frágil. A água é frágil, tudo mais. Então precisa de temperaturas baixas. E essa é a razão pela qual existem muitíssimas no meio interestelar, porque é muito frio. Agora, se você tem outra fase no meio interestelar, onde a temperatura é muito maior, você não encontra molécula, encontra gás ionizado. Então, uma se chama nuvens moleculares, outra chama regiões H2, etc. E isso quer dizer que elas são diferentes, como quando você quer fazer a maionese, ela separa sozinha, é exatamente isso. Ela não quer saber, não é homogêneo, né? Então você faz o quê? Pega o processador e força a maionese a ser junto. Mas na galáxia você não tem isso. Então quer dizer que o meio se separa e na parte fria nós temos as moléculas das quais formamos as estrelas, porque aí é que é o berço, no berçário das estrelas. E, portanto, a presença de moléculas orgânicas já é garantida pela própria matéria que dá origem às estrelas e, obviamente, boa parte dela também cai no seu sistema planetário, como aconteceu no nosso. Então, essa é a resposta. Precisa esfriar para produzir a molécula. The very matter that makes us up was generated long ago and far away in red giant stars. Uma das questões que a gente sempre debate é a relação, a vida como a gente conhece ela e o carbono. Então, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente por que isso é tão importante, né? E se vocês acreditam, né, que pode existir, então, formas de vida que não sejam baseadas unicamente no carbono no universo. Tem uma velha história na medicina, que não sei se é verdade, mas deve ser disso. Os médicos chegam para os novos, né? E vão ver os pacientes. Então, o médico mais velho sempre diz uma coisa do tipo: se você ouve um relincho, pensem que é um cavalo e não que se trata de uma zebra. Tá? Tudo bem? Então, isso quer dizer que nós, por isso que procuramos, a ideia de procurar vida é vida baseada no carbono, do qual temos alguma ideia de como funciona, porque o carbono forma cadeias, e as cadeias são importantes para formar toda a sequência, né, de aminoácidos, blá, 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 com as bases e depois, posteriormente, o RNA e o DNA. Então, não é impossível, tem havido trabalhos para mostrar que isso é um dos caminhos biológicos para a vida, mas que, por exemplo, o silício também consegue formar cadeia. Agora, é um exercício de ficção, né, importante, que até agora não encontrou nenhum sustento em organismos terrestres, e muito menos fora da Terra, não é? Não é impossível, mas é improvável e difícil de estudar na ausência de exemplos concretos. Por outro lado, a vida pode até prescindir das moléculas orgânicas, isso que a gente não está... Não é óbvio que a biologia seja a única forma de ter vida. Ou seja, a vida, no fundo, está definida como a transmissão de informação proposital, etc. Então, isso pode... Houve especulações ainda mais selvagens, propondo coisas ainda mais incomprováveis. Mas que precisam ser exploradas, porque a gente está procurando algo que nós conhecemos, mas podemos trombar com algo que não conhecemos. Então, não sei se responde integralmente a tua questão. Nós procuramos vida tal como conhecemos, e as células têm uma afinidade pela água, porque o material orgânico é solúvel em água, então permite a osmose e coisas assim. Então, isso faz lembrar de que quando você detectar oceanos, água líquida nos planetas, então a vida é muito provável, tal como nós a conhecemos. Então, isso ou seja, um pouco o problema do ovo e a galinha, não é? Nós procuramos o que sabemos que pode existir, embora existam outras possibilidades que talvez sejam tão prováveis quanto sejam viáveis, mas que nós não sabemos. Mas não quer dizer que não haja pessoas estudando isso assim. Sobre os elementos químicos ainda, né? A gente está gravando no ano internacional da tabela periódica, né? No laboratório, até
no laboratório que está no universo, até qual elemento químico a gente está indo, e a gente está buscando produzir mais, e se tem um limite, né, disso aí. Eu não sei o nome do último. Não, ninguém sabe. É, Os caras aqueles U, B, o C que ultimamente mudaram de nome. Mas é bem interessante você estar falando sobre As isso. últimas coisas que tem nome real é o Laurêncio e o Kurchatov, aquelas coisas são... É, nome russo também, não é conseguir nem O nome falar. russo é horrível. Porque hoje a gente falou de nucleossíntese e de astrobiologia. E o mais interessante é que os átomos mais pesados que já existiram no universo, a forma de nucleossíntese delas é justamente a biologia. Porque se a gente não criasse os russos antes, eles nunca existiriam. Não ia conseguir Não dar ia nome conseguir sintetizar. no laboratório. Mas eles são muito instáveis. Eles Os duram... russos ou os elementos químicos? Não, os russos são venenosos, mas Talvez se você der vodka para os elementos Esse- químicos, eles fiquem mais estáveis. Mas... Olha a quantidade de coisa que você não pode... Não vai ter que mandar. contar. Que o russo é o vodka e por aí vai. Tá? Mas os elementos mais pesados que existem hoje, por volta de 230, 40 por aí, está cheio de nêutrons, eles não duram nada. Duram 10 a menos 15 segundos, ou coisa assim. Então, femtosegundo. Então, na verdade, a corrida é para ver até onde você produz um bicho que é metastável, uma espécie que é metastável e decai, porque todo mundo quer ganhar o prêmio Nobel. Mas a utilidade real disso para a biologia toda é nula, é totalmente, muito improvável você produzir ele em quantidades e, se produzido, que tem algum papel porque não dura nada. Então, agora, existe uma especulação muito interessante também, que se você avançar mais ainda e for para além de 300 ou talvez até mais, até 400, Onde está até fora da tabela periódica. não bem tem fora da espaço. tabela periódica, aí tem uma chamada ilha de estabilidade, com elementos super pesados estáveis, por razões técnicas, vamos dizer. É muito difícil chegar lá. Então, existem experimentos que procuram chegar e aumentam, ou seja, colidir, por exemplo, ouro com ouro, em baixas energias, para ver se você consegue um núcleo composto de 400 partículas, uma coisa assim. E que viveria muito mais do que aqueles que a gente conhece, que são sintetizados no laboratório, né? Eu acho que a tabela está como está porque é como é. Tá? E olha, a tabela é uma decorrência das forças nucleares, que por sua vez estão de alguma forma somadas, né, no conhecimento das interações elementares. Então, estou bem reducionista hoje, não é? Sim. Se você conhecer como é que funciona a interação de dois prótons, vai conseguir algum dia montar o núcleo de... Hoje é impossível, porque o cálculo é danado, né? Mas em princípio é possível. Então, como você tem maior capacidade de cômputo, outros métodos, etc., não é uma coisa impossível. É bem difícil. Se você souber suficiente física, você não precisa saber química. Sai tudo como corolário. Bom, a gente fez uma viagem, então, desde do começo, pelo menos o começo que a gente estava planejando, né, até agora. Mas você tocou num assunto que eu só gostaria, que eu queria terminar como o TAS termina, né, o Provoca, né? Tá. Você citou uma definição que eu não conhecia, pelo menos eu nunca me dei conta. O que é vida? Bom, isso é até agora impossível de definir, tá? Porque você pode adotar uma definição de logos grego na vida e corre o risco de meter os pés pelas mãos. Existem várias no mercado que todas vão falar alguma coisa a respeito de transmissão de informação, transmissão de energia, esse tipo de coisas. É muito difícil você assinar embaixo de uma maneira. Parecem razoáveis, mas você encontra contra-exemplos, encontra furos na definição, etc. Isso faz com que quando você esteja na frente de algo que você vai chamar vida extraterrestre, duvide muito possivelmente da sua real natureza. Porque você pode encontrar aquilo que não é óbvio que seja. Você não vai encontrar um cachorrinho verde latindo e mexendo o rabo. Não vai fazer isso. Então, vai ser todo um aprendizado da humanidade reconhecer a vida e se acostumar com a ideia, porque é inevitável a descoberta da vida em algum ponto da evolução da espécie humana. Mas como é que isso vai afetar todos nós é outra... Ou seja, tem pessoas tratando isso, a psicologia de massas, as regras éticas do que você pode e não pode fazer na hora que encontrar alguma coisa e tudo mais, né?
Então, é uma série de questões muito complicadas que, evidentemente, vão ser esgotadas aqui, não? Que eu conheço muito superficialmente, não? Mas é isso. Primeiro que a gente gostaria muito de agradecer, agradecer o Celso por liberar, agradecer vocês por terem estado aqui com a gente. É um tema que a gente vai ter que voltar muitas vezes para entender as minúcias aí, pelo menos a ideia geral eu pelo menos consegui entender muito bem. E a gente sempre termina o nosso programa, né, com uma mensagem de vocês aí para quem está ouvindo a gente, principalmente para o pessoal mais jovem, né, que pode estar pensando em fazer astrobiologia ou o que tiver por aí. Então, eu tenho uma frase que é: só faça física caso sua felicidade dependa disso. E hoje em dia a situação da pesquisa no Brasil está cada vez mais reforçando isso. Mas é um caminho árduo que vale muito a pena. Então, se você tiver curiosidade, vem para cá. Eu queria apontar que o paradoxo é evidente. Nunca houve tanta coisa interessante em desenvolvimento, possibilidades de lidar com dados reais, missões espaciais, enfim, um monte de coisa, e nunca houve tanta dificuldade para virar cientista. Porque mesmo que o cientista, em geral, não é um cara pretensioso, não pretende mais do que realmente avançar, dizer, olha, isso eu descobri. E essa é a nossa motivação. Mas, por outro lado, fica difícil às vezes. Às vezes a gente tem que pensar em pagar as contas, tem que pensar em fazer tudo isso, e, evidentemente, todo está conspirando contra, embora há uns anos atrás nós tínhamos uma perspectiva muito melhor, não uma situação muito melhor, mas sim uma perspectiva, e hoje piorou muito, e isso não é tão somente produto das nossas circunstâncias locais, mas também acontece o mesmo em vários países desenvolvidos do mundo. Então, o mundo está, eu não diria obscurantista, mas certamente sem aquela vontade que havia no meados do século XX de empurrar com todo a ciência. Aquele que detém o conhecimento vai ser o que dê as cartas. Isso está óbvio. Mas isso é muito trabalhoso, dá muito trabalho. Então, a mensagem é de ida e de volta. Por um lado, é possível, dá para fazer, não é para você se acanhar com isso, muito pelo contrário, mas saiba que só vai ter pedreira pela frente. E que o prêmio real está no final. E isso, para muitos, é efetivamente contrário a todo imediatismo que nós vemos em um monte de coisa. Por exemplo, só para dar um número que eu falava com ele, desde o momento que você decide entrar para ser cientista, até o momento que está em condições de pleitear uma vaga mal paga, possivelmente na Universidade Federal do ABC, de condições de pleitear, não que vai levar, mas condições de pleitear, passa no mínimo 10, 12 anos. Isso é bem contrário ao que acontece em qualquer outra atividade onde você tem um diploma e vai trabalhar, ou abre uma loja, ou faz qualquer outra coisa. Então, tem que se preparar para uma pauleira danada. Isso é mais uma que é bem diferente do resto. Você sempre é examinado pelos seus pares e pelos seus alunos. E sempre está todo mundo duvidando a ver se você tem tanto cacife assim, ou se na verdade está de saída, ou está cacá, ou está velhote, ou está falta de ideias. E isso não acontece em nenhuma outra atividade do mundo. Eu não conheço ninguém que vai questionar um advogado ou um dentista e dizer, olha, o que você produziu de novo nos últimos 5 anos? E claro que não. Tá? O cara atende seus pacientes, etc., faz sua atividade profissional e pronto. E o cientista é exatamente o contrário, é cobrado permanentemente, uma cobrança danada pelos alunos, pelos colegas, pelo sistema inteiro. E o prêmio é miúdo. E a cobrança é muito grande. O prêmio não é miúdo em termos internos, mas é miúdo em termos externos. Não há dinheiro, o prestígio é relativo, porque as atividades da ciência não são prestigiosas socialmente. Então, é toda uma série de coisas que precisam ser compreendidas antes de tomar a decisão, né, de dizer, eu vou estudar tal coisa, porque depois a coisa engrossa. Tudo bem? Muito. Mas vale a pena, né? O trabalho é bem legal, é muito apaixonante. Então, apesar de tudo isso que o Jorge falou e dessa depressão que está nessa sala agora, não desiste não, a gente precisa de aluno. Eu não posso ser escravo sozinho, vem pra cá.